Graças e paz, irmãos. Nós vamos trazer uma breve meditação neste momento, compartilhando alguns textos, alguns livros. Como não conseguimos fazer a transmissão do culto hoje à tarde, nós resolvemos trazer uma palavra para aqueles irmãos que não puderam estar no culto por motivos de saúde. E nós vamos fazer uma breve consideração acerca de umas obras que eu acho muito úteis em momentos de meditações, de reflexões sobre a vida e os problemas desta vida. Também nos leva a meditar nas questões da vida eterna. O texto básico dessa meditação é o texto de Filipenses, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que diz, Filipenses capítulo 1, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós temos um livro que nós já indicamos aqui em outras ocasiões, onde um pregador puritano do século XVII fez uma breve exposição, fez uma exposição acerca da pergunta 38 do breve catecismo. E ele fala nesse texto acerca da morte do justo, mas ele começa expondo a primeira parte desse versículo, falando do viver em Cristo. A vida do cristão é Cristo. E ele começa dizendo assim, Paulo foi um grande imitador, o admirador de Cristo. Ele queria conhecer somente Cristo e Cristo crucificado. Paulo não queria nenhum remédio a não ser o sangue de Cristo. Quando ele diz, para mim, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Podemos aprender dois ensinamentos neste versículo. O primeiro ensinamento é que a vida do cristão é Cristo. E o segundo ensinamento é a morte do cristão é lucro. No primeiro ensinamento, onde ele destaca a vida do cristão é Cristo, ele diz, devemos compreender a vida espiritual de Paulo. Porquanto para mim o viver é Cristo, isto é, Cristo é a minha vida. O viver para mim é Cristo, Cristo é a minha vida. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo expressou em outra ocasião. Ele cita Gregório de Nissa, como um dos pais da igreja, no período patrístico, os 5 primeiros séculos da história do cristianismo. Ele disse sobre Paulo que sua vida era feita por Cristo. Cristo é a minha vida, a sua vida era feita por Cristo. Da mesma maneira que a vida de um homem ímpio é feita de pecado, a vida de Paulo era feita de Cristo. Ele era pleno de Cristo. Por isso que ele pôde afirmar, né? O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A fim de explicar melhor o texto como um todo,
Observe esses três aspectos particulares. Cristo é a vida, é a fonte da vida do cristão. Cristo é a fonte da vida do cristão. Segundo aspecto, Cristo é a finalidade da vida do cristão. Cristo é a fonte da vida e Cristo é a finalidade da vida do cristão. E o terceiro aspecto, Cristo é a alegria da vida do cristão. No primeiro aspecto, ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo, isto é, Cristo é o fundamento mais importante de minha vida. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. A nossa vida deve ser edificada, construída sobre Cristo, o fundamento principal, a pedra principal, a pedra angular, a pedra pela qual todas as coisas são medidas, toda a construção é medida. E ele diz mais, eu retiro a minha vida espiritual de Cristo, como o galho retira sua seiva da raiz. Eu alimento a minha vida espiritual de Cristo, como o galho se alimenta dos nutrientes, da vitamina da raiz das árvores. E aí nós lembramos do ensinamento de Cristo que diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Vós não tem vida em vós mesmos. O ramo depende da videira. Separado da videira, o ramo, ele murcha, seca e vira palha para o fogo. Eu retiro a minha vida espiritual de Cristo, como um galho retira a sua seiva da raiz. Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Jesus Cristo é o mestre que me direciona. Jesus Cristo é o mestre que me direciona. Ele me dá a vida e o ânimo necessário para me tornar apto a toda boa ação. Cristo dirige a nossa vida, nos guia como pastor supremo e bondoso e bendito. Ele nos dá a vida e o ânimo necessário que nos torna apto a fazer tudo o que necessitamos fazer. Assim, para mim, o viver é Cristo significa dizer que Cristo é o princípio de minha vida. Por Ele, eu vivo como os galhos da vinha vivem por causa da raiz. Por Ele eu vivo como os galhos da vida vivem por causa da raiz. Tem um hino do nosso cenário que um hino chamado Vera Páscoa, Jesus a verdadeira Páscoa, o hino 341, ele diz assim, deixa eu pegar aqui para ler a letra exata, né? Pelo menos a frase exata. O hino que sempre cantamos na ceia, né? A Eucaristia, como alguns irmãos chamam, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Ele diz assim, bondoso Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos. E essa frase aqui nos chama a atenção que diz, és nas almas o alimento que sustenta o nosso amor. És nas almas o alimento que sustenta o nosso amor. A importância de estar apegado a Cristo todos os dias
é tão importante como o alimento cotidiano. Ele é a alma, ele é o alimento nas almas. É o alimento que sustenta o nosso amor por Deus. Bom Jesus, ó pão, ó vinho puro, de perene gozo a fonte. De perene, de contínuo, né? Gozo, de contínua alegria. A fonte, Jesus é a fonte da contínua alegria. Faze que nossa alma viva, para ti, sempre de ti. E a primeira estrofe, ó Jesus, houvera Páscoa, suspirada dos antigos. Os sacrifícios apontavam para Cristo. Ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir aqui. Existem hinos belíssimos, né, nos hinários cristãos. Este hino é o hino 341 do hinário Novo Cântico. Então, Cristo é a fonte de vida. Significa dizer que Ele é o princípio da nossa vida. Por Ele nós vivemos. Por Ele nós somos sustentados, animados. Como os galhos da vinha vivem por causa da raiz. Cristo é a finalidade da vida do cristão. Ele repete, porquanto para mim o viver é Cristo, isto é, Cristo é a finalidade de minha vida. O propósito, o fim principal da minha vida é glorificar a Cristo, glorificar a Deus. Eu não vivo para mim mesmo, mas para Cristo. Eu não vivo mais para mim mesmo, para os meus próprios interesses, mas para o interesse de Cristo. Assim disseram Grócio e Calçbono, servos de Cristo. Para mim o viver é Cristo, é dizer que toda a minha vida é fazer o serviço para Cristo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Romanos 14, 8. Quando nos entregamos totalmente a Cristo, semelhantemente a um fabricante que se entrega intensamente ao comércio, nós trabalhamos pelo interesse de Cristo. Assim como um fabricante que se entrega totalmente ao seu trabalho, vive para o comércio. Mas nós trabalhamos pelos interesses de Cristo. Quer comamos, quer bebamos, o objetivo principal da nossa vida é usar tudo que Deus coloca em nossas mãos para a glória de Cristo. Ao fazê-lo, propagamos seu evangelho, testemunhando nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres diários. O propósito de nossa vida é exaltar a Cristo e fazer a coroa que está sobre a sua cabeça brilhar. Eu vi uma frase essa semana que dizia assim: o principal motivo de estudar a palavra é conhecer o Deus da palavra. O principal motivo de conhecer a palavra não é conhecer somente a palavra, mas o Deus da palavra. Nosso objetivo, outra frase de outro teólogo disse, nosso objetivo não é simplesmente dominar a palavra, mas ser dominado pela palavra. Cristo é a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nos enchemos da palavra, porque ela nos revela Cristo e nos enche de Cristo. Outra frase que eu vi, o cristão ele tem dois objetivos, né, na vida. O primeiro é conhecer a Cristo. O segundo é fazer Cristo conhecido.
conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. E Thomas Watson diz assim: o propósito de nossa vida é exaltar a Cristo e fazer a sua coroa, a coroa que está sobre a sua cabeça, brilhar. Pode-se então dizer que para nós o viver é Cristo. Significa que toda a nossa vida é uma vida para Cristo. Não vivemos para nós mesmos. Não vivemos para nós mesmos. Paulo diz em outro lugar dele: nós somos, viemos, vivemos com o propósito de viver para Ele. Cristo é a alegria da vida do cristão. Cristo é a alegria da vida do cristão. Porquanto para mim o viver é Cristo, isto é, Cristo é a alegria da minha vida. Deus, que é a minha grande alegria. Deus que é a minha grande alegria. O cristão se alegra na justiça de Cristo. Ele se regozija em Cristo quando as alegrias terrenas já se foram. Ainda que a figueira não floresça, o cristão se regozija nos tesouros de Cristo. Quando os amigos se vão, um santo pode se regozijar em Cristo, a pérola valiosa. Isto faz sentido, porquanto para mim o viver é Cristo. Ele é a alegria de minha vida. Se Cristo se fosse, minha vida seria a morte. Se Cristo se fosse, ia embora a nossa vida. Aquele que declara o viver para mim é Cristo. Ia-se embora a sua alegria. Né? Essas considerações exortam ao esforço de dizer, como apóstolo, porquanto para mim o viver é Cristo. Cristo é a fonte de minha vida, a finalidade de minha vida e a alegria de minha vida. Se pudermos dizer, porquanto para mim o viver é Cristo, podemos tranquilamente concluir que o morrer é lucro. Se podemos dizer tranquilamente que o viver para nós é Cristo, podemos concluir que o morrer com Cristo é lucro. Nós temos um texto na Escritura, né, que nos chama bastante atenção. O livro é este aqui. No final ele faz meditações acerca da morte. Nós temos um livro em Apocalipse, um texto em Apocalipse, que me chama bastante atenção. Quando eu medito acerca da morte, eu gosto de observar o que esse texto diz sempre. Dentre outros, Cristo é a ressurreição e a vida. Mas é um texto que também nos chama a atenção. No capítulo 14, versículo 13, ele diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados, a palavra que significa feliz, satisfeito. Todos os homens buscam a felicidade, né? Querem ser felizes na terra. Para o judeu, essa expressão bem-aventurado é alguém que já está vivendo feliz. Feliz aquele que não anda, feliz aquele que não se assenta.
já são atos de vida. Já para o grego, essa bem-aventurança era algo que eles esperavam um dia alcançar. Eles buscavam a felicidade que um dia viria. Então, pegando os dois conceitos, nós podemos entender que bem-aventurados são aqueles que, felizes são aqueles que de fato descansam em Cristo, têm a sua alegria em Cristo. Cristo é a fonte de sua alegria, a fonte de sua esperança, a fonte de sua confiança. Já são bem-aventurados. As bem-aventuranças falam da característica dos servos de Deus. Bem-aventurados são. E aí ele vai descrever várias virtudes, várias qualidades desses homens que são felizes. Mas também essa felicidade não está limitada às coisas desta vida. Aqui o texto diz: bem-aventurados, felizes são os mortos. Eles estão em estado pleno de felicidade, de gozo, de alegria eterna. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, e a palavra aqui Espírito está com E maiúsculo, nos dando o sentido do Espírito, o Espírito Santo. É o Espírito que afirma, é o Espírito Santo que diz que são bem-aventurados estes que morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas, das suas lutas, do seu cansaço, do seu labor, do seu árduo trabalho. E eles, pois as suas obras os acompanham. Eles juntaram tesouros no céu. Viveram para a glória de Deus. Não juntaram tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem destrói. As suas obras os acompanham. O livro dos Hebreus fala da galeria da fé e diz que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. E ele fala de alguns que dizem assim, especialmente Abel, que depois de morto ainda fala. Como que é isso? Depois de morto ainda fala. O testemunho dele. Os homens da Escritura, os seus exemplos de vida, são testemunhos de vida que ainda falam. O autor dos Hebreus diz que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Homens que deram testemunho em face da morte e não amaram a própria vida, porque a vida dele era Cristo. Não amaram a própria vida pessoal, porque amaram mais a Cristo do que a própria vida. Os pré-reformadores foram mortos, incendiados, queimados vivos em fogueira. Os cristãos no primeiro século sofreram tantas coisas, irmãos, tanta perseguição. Seu testemunho de vida ainda fala. Ficou registrado na Escritura, ficou registrado na história da igreja. E forma uma grande nuvem de testemunha, como um estádio cheio ao nosso redor, com arquibancadas, grandes arquibancadas. Enquanto nós estamos no estádio, sendo um espetáculo horrendo, mas seguindo a carreira que nos está proposta. Um outro livro que nos consola bastante, uma declaração de fé dos
das igrejas reformadas, o Catecismo de Heidelberg, a primeira pergunta, muito conhecida, recheada de referências bíblicas, diz assim: qual é o seu único consolo, o seu único conforto na vida e na morte? Qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é: meu único consolo na vida e na morte é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Não só o meu corpo, ou não só a minha alma, mas corpo e alma pertence ao meu Senhor. Cristo não veio morrer apenas para salvar o nosso corpo ou a nossa alma. A Santa Ceia nos lembra que a nossa união com Cristo é física. O nosso corpo se alimenta pela fé do pão vivo que desceu do céu, no sacramento, na ordenança da ceia do Senhor, da Eucaristia. A palavra Eucaristia, muitos protestantes podem estranhar, mas ela significa, é a palavra grega que significa ações de graça. No momento que o Senhor instituiu a Santa Ceia, ele fez uma oração, deu graças, e aí surgiu a palavra, e aí vem a palavra Eucaristia, né? Ações de graça, meio de graça para alimentar a alma do cristão. Mas aquele pão físico e aquele vinho físico, não apenas contemplativo, ele aponta para a nossa união física com Cristo. Os nossos corpos vão para a sepultura, mas não pertencem à sepultura. E não descansará ali eternamente, esquecido ali. Ali não é a morada final dos crentes e nem dos ímpios. Haverá um dia de ressurreição e todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Vinde benditos do meu Pai, o Senhor diz aos seus servos. E aí nós temos a volta de Cristo descrita que as sepulturas abrem e as sepulturas entregam os restos mortais, os corpos dos que pertencem a Cristo, se unem novamente com sua alma no encontro glorioso pela manifestação da vinda de Cristo. E aí abraçaremos fisicamente novamente nossos irmãos, nossos queridos e amados e todos aqueles que pertencem a Cristo. A nossa alma não ficará despida, né? Ela será revestida novamente do corpo glorioso, à semelhança do corpo de Cristo. O meu único consolo na vida e na morte é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Deus tem todo o controle da nossa vida, de todos os dias de nossa vida e as suas circunstâncias em suas mãos. E sem a vontade do nosso Pai Celeste, nem um só fio de cabelo pode cair de nossa cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a nossa salvação, até mesmo a morte. É um momento que as portas do paraíso celeste se abrem para receber a nossa alma na presença de Cristo.
receberemos o abraço de Cristo, ouviremos a sua voz, conheceremos os nossos irmãos que lá estão. E aí ele diz, por isso, pelo seu Espírito, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. É Deus que nos sustenta para viver para Cristo. É Deus que nos anima para viver para Cristo. Porquanto o viver para mim é Cristo. É a finalidade de nossa vida. Cada parte dessas há várias referências bíblicas. É um livro muito bom. Catecismo de Heidelberg. Olha as referências bíblicas para cada sentença. Esta versão é uma versão antiga, né? Muito bom este livro. Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, Cânon de Dort. Tem gente que estranha a palavra catecismo, né? Mas catecismo significa instrução. Paulo usa em Gálatas aquele que instrui e aquele que está sendo instruído. Catequese, catecismo. No meio evangélico, foi substituído pela palavra discipulado, né? Discipulado ou instrução. Esta versão é uma versão antiga. Bem, irmãos, nós temos ainda um outro livro que eu também gosto muito, né? Além dos nossos símbolos de fé, o texto diz que tudo coopera para a nossa salvação. Tudo coopera para a nossa salvação. E aí nos lembra os decretos e providência de Deus. Vejamos o que diz decretos. O que são decretos de Deus? Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelas quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou, pré-ordenou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e homens. Por isso, nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça sem o consentimento do nosso Pai Celeste. E aí tem referências aí embaixo. Isaías 45, 6 e 7, Efésios 1, 4 a 6, versículo 11, Romanos 9, 22 e 23, 11, 33, Salmo 33, 11, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 12. O que são providência? Os decretos são aquilo que Deus decidiu que irá acontecer com os homens e anjos. E a providência são as obras. As obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. As obras da providência são a maneira muito sábia, santa e poderosa de Deus preservar e governar. Deus dirige todos os detalhes da vida conforme aquilo que ele determinou em seus decretos. A providência é a execução daquilo que Deus planejou e decidiu, nos seus mínimos detalhes. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 18, e tem aqui as referências bíblicas. Além disto, nós vemos a nossa responsabilidade, né, perante o conhecimento da vontade de Deus, para que tenhamos uma vida feliz. Devemos viver com prudência.
E aí tem um livro que eu gosto muito, esse livro aqui tem várias capas, várias versões. Ele é do século XIV ou do século XII. É um livro de Tomás de Kempis. Kempis era, indica que era cidade. Então, vinha o nome da pessoa e depois o nome da cidade. Tomás de Kempis. Imitação de Cristo. Né? Aqui tem com reflexões e orações de São Francisco de Sales. Mas, tirando... É um livro da Idade Média, né? Existem muitos detalhes aqui que depois os protestantes acabaram corrigindo alguns pensamentos, mas em si o livro é excepcional. Muito, aproveitamos muita coisa, muitas reflexões úteis para a vida. Ele se assemelha muito ao livro de Provérbios, só que a estrutura de um diálogo, como se a sua alma estivesse conversando com Cristo. E muitas vezes ele faz alma fiel, como se fosse a meditação de Cristo falando a alma. Aqui no livro, no livro, ele é dividido em vários livros, em várias partes. Temos aqui um capítulo 23 do primeiro livro. Capítulo 23 do primeiro livro. Da meditação acerca da vida. Quão feliz e prudente é aquele que procura ser em vida como deseja que o ache a morte. Pois o que dará grande confiança de morte abençoada é o perfeito desprezo do mundo, o desejo ardente do progresso na virtude, o amor à disciplina, o rigor na penitência, né? A busca do perdão, a prontidão na obediência, a renúncia de si mesmo e a paciência em sofrer. Por amor de Cristo, qualquer adversidade. Muito fácil é praticar o bem enquanto estás são, enquanto estás bem, saudável. Mas quando enfermo, não sei o que poderás. Poucos melhoram com a enfermidade. Raro também se santificam os que andam em muitas peregrinações. Então, às vezes, nem sempre o sofrimento traz devoção. Vivemos um período de pandemia e um período de apostasia, de frieza, a frieza na oração, a frieza na meditação da palavra. Poucos que não puderam ir à igreja em muitos desse ano de pandemia, poucos fizeram a devoção familiar, pessoal, individual. Uma oportunidade extraordinária de aplicar a educação domiciliar dos nossos filhos, uma educação cristã, da leitura da Escritura, da oração pela gratidão, a providência e preservação e livramento de Deus. Porque nós somos frágeis e ficamos o tempo todo preocupados com o nosso tempo, a nossa volta. Como será amanhã? Andamos aflitos e afligidos, ansiosos pelo dia de amanhã, esquecendo que o amanhã pertence a Deus. Que o sustento é Ele que dá. Que Ele providencia. Quantas pessoas perderam seus empregos e Deus os sustentou de uma forma ou de outra. Então devemos clamar ao Senhor que mude a nossa sorte, espiritual e também material. Que Ele sare a nossa terra. Que Ele sare a nossa terra também da mazela da incredulidade.
da infidelidade. Ele diz ainda: considera-te como hóspede e peregrino neste mundo, como se nada tivesses com os negócios da terra. Há um hino no nosso cenário, Novo Cântico, que também diz assim: sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador de Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Será que estamos vivendo em serviço do nosso rei? Aquele que nos deu a vida e nos enviou ao mundo para sermos suas testemunhas? É algo que precisamos meditar, irmãos. É algo que precisamos meditar. Ou viemos como embaixador do nosso rei e acabamos nos distraindo e nos preocupando e apegando apenas com os nossos próprios negócios nesta vida, deixando em segundo lugar as coisas do reino do nosso Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não por último. Não primeiro as nossas coisas. Os dízimos e as ofertas são algo, especialmente os dízimos, era algo que levava o cristão a refletir nas primícias que era entregue ao Senhor. As primícias de tudo que chegava em suas mãos. Uma expressão de gratidão. Hoje virou barganha com Deus, virou moeda de troca, virou balcão de negócio, de comércio, por aqueles que se aproveitam da fé dos cansados. Mas eram expressões de gratidão no passado. Mas nós nos preocupamos tanto com as nossas próprias coisas que esquecemos de dar ao Senhor o que é devido à adoração. Dá a César o que é de César, dás a Deus o que é de Deus. As primícias pertencem ao Senhor, as sobras pertencem ao mundo. Mas muitas vezes dedicamos a nossa força, a nossa inteligência ao mundo, entregamos as sobras ao Senhor. E temos como negócio principal a nossa própria vida, nosso próprio reino, temporal, passageiro do que o reino de Deus. Conserva livre teu coração e erguido a Deus, porque não tens morada permanente aqui. Para lá dirige as tuas preces, as tuas orações e gemidos, cada dia com lágrima, a fim de que mereça a tua alma, depois da morte, passar venturosamente ao Senhor. Amém. Não por merecimento próprio, mas por um apego sincero, verdadeiro e genuíno ao Senhor. E sabemos que isto é fruto de sua graça, tão somente. Precisamos meditar acerca da nossa vida e da nossa morte e buscar consolação na palavra de Deus. Um outro livro que eu comecei a ler e eu pretendo compartilhar com os irmãos é um livro dos puritanos, escrito por um médico, um presbítero médico. Não é o Manuel Canuto, né? Mas é o presbítero César Miranda dos Santos. Né? O título é A Enfermidade na Vida Cristã, enfrentando as doenças com a palavra de Deus. Há um outro livro que está esgotado chamado Crentes também em Depressão. Né? Eles falam, e é dos puritanos também. Literatura puritana
Quem lê sabe, né? É o melhor material que nós temos na área devocional, na área teológica. E este livro ele nos chama a atenção e na aba já tem aqui uma pequena observação aqui. Muitas vezes somos levados a refletir sobre as doenças e seu lugar na vida cristã. Em nossa mente surgem várias perguntas como: por que o Senhor permite que as doenças ocorram? Seriam as enfermidades consequência de uma vida de pecado? Fora a consequência do pecado de Adão, né? Porque um cristão em plena comunhão com o Senhor adoece. Pode um cristão em plena comunhão com o Senhor adoecer? Quando oramos pedindo o socorro de Deus, devemos sempre aguardar a restauração da saúde? Pode um crente fiel ficar deprimido? Há alguma incompatibilidade entre fé e uso de recursos técnicos e medicamentos? Este livro procura responder à luz das Escrituras essa e outras questões. São abordados ainda vários aspectos do aconselhamento cristão relacionados às enfermidades, a fim de auxiliar conselheiros e aconselhados. É interessante, irmãos. É um livro muito interessante. Nesse tempo é um livro muito útil. Tem 3 indicações aqui excepcionais, né? Presbítero Manuel Canuto, médico também. Pastor Everton Toca-Chique. E o pastor Ageu Magalhães, diretor do seminário JMC José Manuel da Conceição. Eles fazem indicação desse livro. Deixa eu apenas ler o sumário aqui para encerrar a nossa live, né, a nossa conversa com os irmãos. O livro está dividido em pelo menos 5 partes, acho que 5 capítulos. Exato. No princípio, ele fala da queda do homem, antes da queda, o corpo no estado original, a queda e a morte, o surgimento da doença, a inter-relação, doença e criação amaldiçoada. A criação vive debaixo do jugo do pecado e suas consequências, né? Certamente ele tratará desse aspecto. A rebeldia contra a sentença de Deus, o movimento da confissão positiva, a determinação da cura, a mistificação e a banalização da doença, quando não se leva a doença a sério ou apenas espiritualiza a doença. E a determinação da cura, querendo colocar Deus no canto da parede para que cure a todo custo. Providência e soberania de Deus nas enfermidades. A enfermidade como disciplina, punição. A enfermidade para glorificação do nome de Deus. A enfermidade nos lembrando de nossa finitude e ao pó tornarás. A enfermidade para o aperfeiçoamento do cristão. A enfermidade para o aperfeiçoamento do cristão. Como lidar com as enfermidades, estatutos e ordenanças, diretrizes, exemplos abordados. E a última parte, o aconselhamento cristão e as enfermidades. Muito bom, muito bom. No final ele fala também da ansiedade, da depressão, dos transtornos mentais e comportamentais no aconselhamento cristão.
Fala da questão do aborto espontâneo. Então, é muito interessante. Fala de algumas questões da ética, da saúde e da bioética aqui, como reprodução assistida, métodos contraceptivos. Também fala da questão dos vícios, da questão dos esportes radicais, certamente afetam também a saúde, tratando a psique, tratando a alma. Livro muito bom da editora Os Puritanos. Bem, irmãos, devemos refletir sobre a nossa vida neste mundo e buscar consolo, esperança, confiança, ânimo no único que pode nos conceder essas coisas. As habilidades dos homens, como dom de Deus, podem nos ajudar, como o medicamento, os tratamentos, mas a alegria da alma, só o Senhor pode conceder plenamente. Que Deus nos dê a graça de vivermos para a glória dele. Que Deus nos dê o ânimo, o fortalecimento, a alegria necessária para cada dia de luta que enfrentamos. E que venhamos viver nesta vida não apenas com a mente focada nas circunstâncias e na nossa volta, mas com a nossa mente, como diz o autor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para que não desmaiemos em nossas almas, para que não desmaiemos em nossas almas, e que vivamos a cada momento para Cristo, e possamos dizer como o apóstolo Paulo, portanto, viver para mim é Cristo. Se assim compreendermos o objetivo principal de nossa vida, compreenderemos que o morrer é lucro porque é estar com Cristo. Há uma frase que diz: a única coisa que a morte pode fazer a um cristão é entregá-lo na mão do seu Senhor. Quando o nosso momento chegar, o momento de cada um de nós, se não for pela vinda, pela manifestação da vida de Cristo, quando nós não passaremos pela morte, seremos como Enoque e seremos arrebatados com o corpo e tudo e sendo transformados nos ares. Será pela morte e nossas almas subirão, nossos corpos ficarão por um tempo e depois teremos novamente a união gloriosa com o Senhor e com todos os que pertencem a Ele. E receberemos nossos corpos de volta para desfrutarmos, deleitarmos eternamente na presença do nosso Deus. A Santa Ceia também nos lembra que o Senhor disse: não beberei do fruto da videira até o dia que o hei de beber um novo convosco no reino dos céus. Assim como certamente ele desejava ansiosamente comer daquela última Páscoa com seus discípulos antes do sofrimento, que dirá desejo, expectativa do Senhor Jesus em comer a primeira Páscoa depois com seus discípulos na glorificação, no estado glorificado. Vou preparar um lugar, e ele foi preparar uma ceia, um banquete, para que todos aqueles que amam o Senhor estejam juntos com ele na mesa. Não ouviremos mais o pastor dizendo
este é o meu corpo. Veremos o próprio Cristo nos concedendo o cálice, ceando conosco nas bodas do Cordeiro. A ceia nos lembra da volta de Cristo, nos lembra da nossa união com Cristo, o nosso testemunho com Cristo, anunciando que cremos nessa verdade, trazendo à memória aquilo que Ele fez por nós. Que Deus nos dê a graça de sermos alimentados e sustentados com as consolações da palavra do Senhor, animados e fortalecidos, para combater a cada dia o bom combate, completar até o fim a carreira, né? E descansar em Cristo. Combati o bom combate, guardei a fé. Foi isso que disse o apóstolo Paulo, quando estava esperando o julgamento, que ia depender a sua vida, a sua morte. Ele tinha expectativa, o desejo de partir e de estar com Cristo. Ele disse que isso é incomparavelmente melhor, mas se a sua permanência entre os irmãos de sua época fosse útil para o evangelho, ele ficava constrangido e também com desejo de ficar e servir a igreja, se gastar pela igreja, porque ele entendeu a obra de Cristo. Cristo se gastou e deu a sua própria vida em favor do seu rebanho, em favor de suas ovelhas. Sofreu e padeceu o desprezo dos homens, os açoites dos homens, mas levou até o fim, até a morte, e a morte de cruz, o objetivo de morrer para salvar as suas ovelhas. Que Deus anime os nossos corações, fortaleça-nos para vivermos a cada dia o fim principal da nossa existência, que é glorificar a Deus. Só assim seremos felizes e viveremos em paz, aguardando o desenrolar dos decretos de Deus nos atos de sua providência. Cada dia guiando cada detalhe de cada circunstância, que para nós não estão jogadas aleatórias, mas contribuem para a nossa salvação e fazem parte como peças do quebra-cabeça de um plano perfeito. Um plano eterno, muito sábio, santo e bom, do nosso bondoso Deus. Amém. Vamos orar? Santíssimo Deus, dar-nos a graça de vivermos para a glória do Senhor todos os dias de nossa vida. Todos os dias de nossa vida que foram determinados por Ti, desde o nosso nascimento, a nossa partida para estar com o Senhor. Anima-nos, fortalece, dá-nos a Tua graça, como o Senhor tem feito até o dia de hoje. Alimenta o nosso amor, alimenta a nossa alma, para que possamos ser a cada dia mais apegados a Ti e viver para a glória do Senhor, o fim principal de nossa vida. Amém. Deus abençoe os amados e dê uma semana de paz em Cristo Jesus.